Olá, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Todos já sabem, aqueles que nos seguem, tanto aqueles que nos observam, sem seguir também, que deixam o like, que o nosso propósito, e principal propósito, é trazer uma explicação melhor sobre alguns textos que muitas vezes dentro das Sagradas Escrituras são avaliados e interpretados erroneamente. E em muitas ocasiões, por interpretar erroneamente, fazemos até as aplicações de forma equivocada. Mas tudo isso, irmãos, não quer dizer que uns saibam mais do que os outros. Não, de forma nenhuma. Deus concedeu a nós a capacidade para poder estar aprendendo cada dia mais. O que eu quero estar passando para vocês é uma nova, não diria nova, mas é a explicação do texto, que com certeza ampliará a visão de cada um de vocês. Que Deus em Cristo possa estar abrindo o entendimento de vocês nesse momento. Eu quero, nesse momento, utilizar apenas o significado de uma palavra, para poder trazer luz sobre o que a gente já entende, trazer luz sobre aquilo que a gente já sabe. O que acontece? O texto de 2 aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, a partir do verso 3, vai trazer uma visão melhor sobre arrebatamento e sobre vinda. Nós sabemos que são duas ocasiões distintas, são duas ocasiões diferentes. Arrebatamento é a reunião dos cristãos em Cristo. A vinda é quando Ele retornará das bodas, junto com os santos, junto com os anjos, para estabelecer o milênio e assim concretizar muitas das profecias das Sagradas Escrituras. Mas o texto diz algumas coisas que, por não compreendermos os significados originais das palavras, fazemos confusão e dizemos coisas que não existem. Vamos lá? O texto está escrito assim. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 3, está escrito: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E ainda vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. O que isso quer dizer? Os irmãos de Tessalônica, eles, quando ouviram a palavra do arrebatamento, eles abriram o coração para aquilo. Por isso houve uma necessidade de Paulo trazer um esclarecimento melhor. Olha, Jesus vai arrebatar a igreja? Sim. Depois Jesus voltará? Sim. Mas ele só voltará após cumprir alguns detalhes. O quê? Porque quando a igreja for arrebatada, o anticristo, ele terá autoridade para cumprir seus propósitos aqui na terra. Mas algumas coisas precisam acontecer. Algumas coisas. A palavra que eu quero avaliar e dar um significado, revelar o significado original dela, é a palavra apostasia. A palavra apostasia tem muitos significados, mas eu quero aplicar nesse momento, tarde, apenas 3 dos vários significados que estão ao longo das Sagradas Escrituras. Um desses significados, desta palavra, é deixar de crer. Todos nós já sabemos desse significado. E às vezes colocamos esse significado, deixar de crer e abandonar a fé, em todas as ocasiões dessa palavra ao longo das Escrituras Sagradas. Mas não é assim. Essa palavra, além deste, deixar de crer ou abandonar a fé, existem outros significados também. Como, por exemplo, o apostasio significa divórcio. O apostasis, no grego, significa sair do meio. E a expressão, o significado que se encaixa aqui nessa ocasião é o apostasis. Por quê? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Ou seja, então precisa acontecer uma apostasia para que o homem do pecado se manifeste. Mas qual dessas apostasias? O divórcio? Ou o deixar de crer? Será que as pessoas precisarão deixar de crer para que o Espírito, para que o anticristo personificado se manifeste? Não. E é aqui que se encaixa o outro significado dessa palavra. O sair do meio.
a expressão apostasis é a que se encaixa aqui, é a que está aqui no original grego. E o que vai significar por ter essa expressão aqui neste lugar? Vai ter assim um novo significado. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha sair do meio e seja manifesto o homem do pecado, o filho da perdição. Quem vai sair do meio? O significado dessa palavra apostasis. Quem vai sair do meio? A igreja. A igreja será retirada do meio deste mundo. A igreja será tirada desta terra no arrebatamento. Após isso, o anticristo terá autoridade para executar seus projetos, seus intentos, seus planos maquiavélicos. Mas enquanto a igreja estiver aqui, o anticristo não terá essa autoridade. O anticristo não terá essa possibilidade. Nós estamos aqui. O que age hoje é o espírito do anticristo, preparando o terreno. Mas ainda não é o anticristo. É apenas o espírito dele. Mas vemos, irmãos, muitas vezes colocarmos o mesmo significado. Muitos vão dizer que muitas pessoas vão negar a fé e aí sim o anticristo vai ser manifesto. Não. Outras formas de interpretação vão dizer que o arrebatamento ocorrerá no meio da grande tribulação, após os 3 anos e meio da chamada falsa paz. Se ocorrer no meio da grande tribulação, após 3 anos e meio do início, o que acontece? Quer dizer que o anticristo firmará um concerto com Israel durante 1260 dias. Isso quer dizer 3 anos e meio. Se ele fizer essa aliança no meio da grande tribulação e romper o pacto no final depois de 1260 dias, a grande tribulação terá terminado. Jesus terá voltado. E aonde fica a parte que diz que o anticristo vai fazer aliança com o dragão? Onde fica a parte em que a igreja, a falsa igreja da grande tribulação será destruída, nos capítulos 17 e 18 de Apocalipse? Onde que fica todos vendo Jesus junto com os santos e os anjos vindo sobre a terra, com grande poder e glória? Até mesmo os que os transpassaram o verão. Então não se encaixa. O que se encaixa dentro dessa expressão? A igreja sendo tirada, o anticristo assumindo o domínio durante 1260 dias, 3 anos e meio, ele tendo um pacto com Israel. E no meio da grande tribulação, no final desses 1260 dias, ele quebra, ele rompe esse pacto. Ele se inicia a perseguição após receber o poder do dragão. Ele inicia a perseguição ferrenha contra Israel por mais dos 1260 dias. E aí sim que se cumpre isso. Precisamos entender tudo isso para não fazer essa confusão com vinda e com arrebatamento. Às vezes, utilizamos esse texto para falar sobre a vinda. Não, utilizamos esse texto para falar sobre o arrebatamento. Mas não, aqui é sobre vinda. Porque no versículo 1, Paulo vai escrever: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. O dia de Cristo aqui é o dia da sua vinda, não é arrebatamento. Arrebatamento, no primeiro versículo, pela nossa reunião com Ele, é o arrebatamento. Visando isso, irmãos, temos a ideia clara de que a igreja, enquanto estiver na terra, impedirá que o anticristo trabalhe. Enquanto o Espírito Santo estiver na igreja, que está na terra ainda, o anticristo não executará nenhum dos seus planos, nenhum dos seus objetivos.